5. Violações. Uma violação é uma infração às regras e a penalidade é que a bola deve ser concedida à equipe adversária para a reposição fora de campo, o mais próximo de onde ocorreu a infração. 23. Jogador e bola fora de campo. Um jogador é considerado fora de campo quando alguma parte do seu corpo toca o solo ou algum objeto fora das linhas de limite. O mesmo vale para a bola. Artigo 24 é o drible. Um drible começa quando o jogador obtém a posse da bola e lança contra a tabela. E após esse lance, ele retoma a posse de bola sem nenhum outro jogador ter tocado nela. A falta é quando você infringe o contato. O contato ele se divide em 3. Pela frente, que é quando você usa a mão. Pela trás, que é pelas nádegas. E pelo lado é quando você agarra as mãos e as pernas. Diante disso, tem a falta pessoal, que se divide em 2, quando a pessoa está com posse de bola e quando a pessoa não está com posse de bola. Quando a pessoa está com posse de bola, ela simplesmente pode ganhar, você faz a falta e o seu adversário pode ganhar de 1 a 3 pontos. E quando ela não está com posse de bola, você volta à sua posição inicial e continua o jogo. Pronto. Artigo 35, falta dupla. Vou começar explicando como ocorre. Bom, a falta dupla é uma situação em que 2 adversários eles cometem faltas pessoais um contra o outro, aproximadamente ao mesmo tempo. Agora eu vou explicar como ocorre a penalidade. É dado uma falta pessoal a cada infrator e não há lugar a lance livre e o jogo ele deve recomeçar como se segue. Primeiro, se aproximadamente ao mesmo tempo que a falta dupla, um cesto de campo ou último ou único lance livre é convertido, a bola é concedida à equipe que sofreu o cesto para reposição fora de campo em qualquer local da linha final. Segundo, se aproximadamente ao mesmo tempo que a falta dupla, uma equipe detinha a posse de bola ou tinha direito à mesma, a bola deve ser concedida a esta equipe para reposição de fora de campo no local mais próximo de onde ocorreu a infração. Terceiro, se aproximadamente ao mesmo tempo que a falta dupla, nenhuma das equipes detinha a posse de bola ou tinha direito a ela, ocorre a situação de bola no ar. Artigo 36, falta técnica. Uma falta técnica é uma falta de um jogador sem contato, de natureza comportamental, incluindo, mas não limitada, a ignorar avisos dados pelos árbitros, dirigir-se desrespeitosamente aos árbitros, comissários, oficiais de mesa ou membros de banco da equipe, comunicar-se desrespeitosamente com os árbitros, comissários, oficiais de mesa ou adversários, utilizar linguagem e gesto que possa ofender ou incitar os espectadores, provocar e insultar um adversário, obstruir a visão de um adversário, simular ter sofrido uma falta. Agora eu vou explicar como ocorre a penalidade. Se uma falta técnica é cometida por um jogador, essa falta ela vai ser adverbada ao jogador e ela vai contar como falta da equipe. Mas se uma falta é cometida por um dos membros do banco da equipe, essa falta ela não vai contar como falta da equipe. Eu vou falar sobre a regra 7, que trata das disposições gerais. O artigo 40, ele fala sobre as 5 faltas cometidas pelos jogadores. E no seu primeiro inciso, ele explica que o jogador que excede 5 faltas, o árbitro avisa para que ele possa ser retirado imediatamente de quadra e o seu treinador faça substituição em menos de 30 segundos. Ou seja, sofreu as 5 faltas, o árbitro avisa, se retira de quadra e o treinador faz a substituição em menos de 30 segundos. O segundo inciso desse artigo fala que esse jogador que provocou essas 5 faltas, ele é chamado de jogador excluído. Mas o que seria jogador excluído? Jogador excluído é quando o jogador ele atinge essas 5 faltas, se retira de quadra e não retorna mais à mesma. É como se fosse uma expulsão no futebol, digamos assim. Só que no basquete é chamada de jogador excluído. O artigo 41 fala das faltas por equipe e as penalidades das mesmas.
No primeiro inciso, ele diz que a equipe que tiver quatro faltas, ela fica em situação de penalidade, ou seja, ela vai ficar, digamos, empendurada. E se ela sofrer uma quinta, ela vai ter que, a outra equipe vai ganhar 2 lances livres. Mas isso é uma coisa que eu vou explicar adiante. O segundo inciso desse artigo fala que todas as faltas cometidas no período e no período extra vão sempre estar anotadas. Elas não vão ser zeradas nem vão sumir. Elas sempre vão estar lá. E elas não zeram, não. Elas apenas vão estar constadas lá. O terceiro inciso desse artigo que se as faltas cometidas no período extras, elas não vão estar anotadas no período extras. Elas vão estar anotadas como se tivessem sido sofridas no quarto período. Todas as faltas cometidas no período extra sempre vão estar anotadas como se tivessem sofridas no quarto período. O quarto inciso desse artigo diz que todo jogador que sofre uma falta sem estar com a bola em mãos, ele vai sofrer 2 lances livres se a falta for dentro do garrafão e 3 se for fora. Um exemplo prático disso é quando o jogador vai arremessar, a bola já tem partido da mão dele e ele sofre a falta. É considerado, de acordo com o artigo 4, 2 lances livres ou 3. O artigo 5º diz que se o jogador sofrer uma falta estando com a bola em mão, ele não vai ganhar lances livres, mas sim reposição de bola fora de quadro. Regra 8. Árbitros oficiais de mesa e comissário, seus deveres e poderes. Os árbitros devem ser um árbitro principal e 1 ou 2 árbitros auxiliares, e eles devem ser assistidos pelos oficiais de mesa e por um comissário, se presente. Os oficiais de mesa devem ser um marcador e um marcador auxiliar. Um cronometrista e um operador de aparelho. O comissário deve sentar-se entre o marcador e o cronometrista. Os árbitros de um dado jogo não devem se estar relacionados de alguma forma com qualquer das equipes no campo de jogo. Os oficiais de mesa e o comissário devem conduzir o jogo de acordo com estas regras e não ter autoridade para alterá-las. O equipamento dos árbitros consiste numa camisola de árbitro, calças pretas, meias pretas e sapatos de basquetebol pretos. Os árbitros e os oficiais de mesa devem estar vestidos uniformemente, de acordo com a farda padrão. O árbitro principal deve inspecionar e aprovar o equipamento que será utilizado no jogo, designar o cronômetro oficial de jogo, um aparelho de 14 por 24 segundos, escolher a bola de jogo, preferivelmente se for já 2 bolas usadas, não permitir que qualquer jogador utilize objetos que possam lesionar outros jogadores no momento do jogo, ter o poder de interromper o jogo sempre que as condições os justifiquem. Oi, eu sou a Renata e vou falar sobre a regra 8 na parte dos deveres. O artigo 48 fala dos deveres do marcador. O marcador deve ter uma súmula de jogo e manter anotadas algumas informações, como o nome e o número dos atletas que começam a partida e de todas as substituições que ocorrerem. Se houver alguma infração, ele deve informar imediatamente ao árbitro. Ele deve manter anotado todos os pontos do jogo e todas as faltas a cada jogador. E, se for o caso, ele deve informar ao árbitro se um jogador ou um treinador deve ser desqualificado. Ele também fica responsável pela questão do desconto de tempo, se a equipe tem ou não o direito. O artigo 49 fala dos deveres do cronometrista. O cronometrista deve marcar o tempo de jogo, os intervalos e também os descontos de tempo. Ele deve garantir que um sinal soe bem alto no final de cada período. E se esse sinal não soar, ele deve imediatamente avisar o árbitro.
E ele também deve avisar o árbitro e as equipes pelo menos 3 minutos antes de começar o terceiro período. O cronometrista ele vai marcar o tempo da seguinte forma. Ele vai iniciar quando uma das equipes tiver a posse de bola e ele vai pausar quando o tempo expirar no final de cada período, quando o árbitro apitar ou quando o sinal de 24 segundos soar. O artigo 50 fala dos deveres do operador do aparelho de 24 segundos. Ele deve iniciar a contagem quando a bola estiver em posse de uma das equipes. E ele deve parar quando uma equipe que está em posse da bola perda essa posse de bola por algum caso específico, como um jogador ter se lesionado, a bola ter saído do campo de jogo ou uma falta dupla. Procedimento. O ideal seria que o tempo delimitado na mídia fosse concedido quando restam 5 minutos no período. Entretanto, não há garantias que este será o caso. Se nenhuma das equipes soltou um tempo debitado além dos últimos 5 minutos restantes no período, então um tempo debitado de mídia será concedido na primeira oportunidade quando a bola tornar-se morta e o relógio do jogo estiver parado. Este tempo detectado será marcado contra nenhuma das equipes. Se qualquer equipe levar um tempo debitado concedido antes dos últimos 5 minutos no período, este tempo debitado será usado como tempo debitado da mídia. Esse tempo debitado deverá contar como ambos um tempo debitado da mídia e um tempo debitado para a equipe que o solicitou. De acordo com este procedimento, poderá existir um mínimo de um tempo debitado em cada período, e um máximo de 6 tempos debitados na primeira metade e um máximo de 8 tempos debitados na segunda metade.